18% das empresas portuguesas não investem em marketing e da maioria que o faz, gastam menos de 2% do seu volume de negócios em atividades de marketing. Não é à toa que dizem que nós, marketeers, temos que ser pessoas criativas, porque quando tudo o que nós temos é uma boa dose de criatividade e muitos resultados para alcançar, como é que nós conseguimos criar uma receita de sucesso de marketing? Como é que nós conseguimos fazer uma omelete quase sem ovos? Quando perguntaram a Steve Jobs qual é que era o segredo do seu sucesso e do sucesso da Apple, ele respondeu isto: marketing é sobre valores. Num mundo que há cada vez mais ruído, é cada vez mais difícil uma marca fazer-se ouvir. Portanto, nós temos que explicar muito bem aos consumidores aquilo que somos e aquilo que nós queremos ser. E como é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto através de 3 ingredientes principais. Ou, se quiserem, 3 partes de receitas que têm que fazer realmente parte de qualquer receita de marketing de sucesso. A primeira parte que eu vou partilhar convosco é esta: libertar o conhecimento. E que conhecimento é este? O conhecimento sobre o cliente, claro. Primeira coisa a fazer enquanto marketeers, conhecer as necessidades do cliente, como uma forma muito simples. A primeira coisa a fazer é ouvir. E hoje em dia nós temos tantos pontos de contacto, tanta forma de obter feedback do nosso cliente, que teoricamente é fácil colocá-lo no centro e conhecê-lo melhor. Qual é que é o problema com isto? É que há uma estatística que nos diz que nós não retemos 75% daquilo que ouvimos. Portanto, em cada 4 coisas que eu disser aqui esta tarde, 3 vocês vão esquecer. Portanto, isto é um problema. E das 25% que vocês retiverem, provavelmente vocês vão interpretar segundo o vosso próprio sistema de valores. Nós temos um sistema de percepções que nos leva a determinadas percepções. E as empresas também fazem isso. Eu dou-vos aqui um exemplo. Eu recentemente estive numa conferência em que foi partilhado este exemplo da Sony. A Sony acreditava que quanto mais complexos os seus produtos parecessem, portanto, quantos mais botões tivesse um Walkman, mais seria a percepção de produto tecnológico por parte do cliente. E depois o que é que aconteceu passado uns anos? Apareceu o concorrente da Apple a dizer que não era bem assim. E porquê? Porque marketing é sobre valores. E a Apple percebeu isso, que a necessidade ia muito mais além do que perceber, do que ter um produto supostamente tecnológico porque tinha um ar complexo. Percebeu que havia funcionalidade, design, serviço excelente e aplicou isso à necessidade que detectou do cliente. Os marketeers têm que ter uma determinada atitude. Temos que ter uma atitude WTF. WTF, vocês já estão a pensar o que é que isto quer dizer? Têm razão, significa What the Future. Porque nós temos que estar atentos às tendências. E, mais uma vez, hoje em dia isso é fácil. Nós temos tantos recursos online, temos vídeos, temos conferências onde podemos estar informados. Também há perigos, porque de repente nós podemos ter informação a mais. Navegamos na net e encontramos desafios como este. Não sei se vocês já encontraram isto num Twitter ou no Instagram, mas agora há um desafio em que os pais atiram um pedaço de queijo à testa dos filhos, porque ninguém sabe. Isto surge tão rápido quando desaparece, mas serve apenas para vos alertar que há perigos na internet e há perigos de nos distrairmos com coisas que são moda e que não são tendência. E depois há um outro perigo. Nós encontramos tanta informação, há tantas estatísticas disponíveis, que também é fácil perdermos e darmos o certo quando esse certo acaba por ser apenas uma teoria. E por isso existe esta estatística que eu vou partilhar convosco da geração Z, que nos diz que 91% dos jovens da geração Z, que em breve vão começar a integrar o nosso mercado de trabalho, que vão escolher uma empresa tecnológica pelo seu grau de sofisticação. Não sei bem o que é que isto significa, se vamos começar a andar com um copo de martini nas nossas empresas para ser mais sofisticados, mas é só para dizer que temos que ter cuidado com toda a informação e a forma como a tratamos, porque ela pode ser não suficiente para conhecermos as necessidades do cliente. O que é que isto significa? E voltando então à receita de Steve Jobs, não é suficiente nós conhecermos as necessidades. Nós
temos que ir mais além e perceber sentimentos, desejos e expectativas de clientes. Isso leva-me à segunda parte da receita. E a segunda parte da receita diz libertar a nossa verdade. Depois de conhecer as necessidades dos clientes, nós, empresas, vamos definir o nosso posicionamento. Parece simples, certo? Até que olhamos para esta estatística. Esta estatística diz-nos se 77% das marcas desaparecessem hoje, ninguém iria reparar. E porquê é que isto acontece? O mesmo estudo pode-nos dar aqui uma dica. Mais de 70% dos portugueses acha que uma marca tem que lhe dar qualidade de vida, que lhe tem que dar um propósito que não seja apenas lucro. E, portanto, o que é que isto significa? Que uma empresa, quando faz o seu posicionamento, tem que explicar não só o que é e o que faz, mas também tem que dar significado àquilo que faz. E chegamos à terceira parte da nossa receita, em que dizemos, vamos libertar o nosso conteúdo. Mais uma vez, isto tem a ver com aquilo que eu falava há bocadinho. Portanto, quando criamos esta conexão real com os nossos consumidores, nós temos que fazê-lo de uma forma consistente. E, portanto, nós vamos criar uma entrega de conteúdos através de um círculo que hoje em dia também é muito fácil de produzir e criar conteúdos. E é muito fácil também entregá-los. E isto porquê? Porque hoje em dia todos somos influenciadores. Todos nós podemos ir à internet, fazer uma crítica sobre um restaurante, todos nós podemos partilhar uma foto de uma novidade que foi lançada na nossa empresa e todos nós, até nomeadamente, podemos criar a nossa própria marca pessoal e assim alargar a nossa esfera de audiência e de confiança. Além disso, todos nós somos youtubers. Nós podemos achar que na nossa empresa não temos orçamento para fazer vídeos, mas a verdade é que esta é uma das grandes tendências, se não a principal tendência do marketing. E porquê? Para já é muito fácil pegarmos num telemóvel e filmarmos o lançamento, por exemplo, de uma novidade na nossa empresa e assim captar o interesse do público e captar a audiência. Mas será que somos todos capazes de ser um sucesso? Portanto, quando falamos de criar esta roda de conteúdos em que é fácil hoje em dia, com pouco orçamento, criar, produzir, partilhar, depois será que temos sucesso? Isso já não é bem assim. Aí já temos que ir buscar um conceito mais tradicional, mais old-fashioned de marketing, porque vamos ter que ir buscar o passa-palavra. E o passa-palavra é uma coisa muito difícil de se fazer. Eu trago-vos aqui algumas dicas de um livro que eu gosto muito, de Jonah Berger, que se chama Contagious, portanto um nome muito sugestivo, chama-se Contágio, e ele fala de 6 passos para tornar uma ideia partilhável. Portanto, para tornar, no fundo, uma ideia relevante e que eu queira partilhar enquanto consumidora, que tenha interesse para mim. E, portanto, vamos ver aqui rapidamente alguns exemplos que até têm a ver com a realidade e com a sociedade portuguesa. O primeiro passo é a social currency. O que é que isto quer dizer? Moeda social. Eu gosto de partilhar uma coisa na internet que me faça parecer bem. Que eu não vou partilhar, se calhar, o meu pequeno almoço na pastelaria da esquina onde eu vou todos os dias. Mas se for a este restaurante, que é de um chefe conhecido português, que começa por A e acaba em Lês, eu com certeza vou partilhar o prato, o próprio restaurante, e vocês agora se calhar pensam assim, mas como é que isto se aplica no meu dia-a-dia? Quer dizer, se calhar não tenho um produto ou não tenho um software que seja assim tão sexy que as pessoas queiram partilhar. Mas há formas de fazer isto. Por exemplo, em vez de, não em todas as situações, mas em algumas, em vez de fazer uma formação na sala de formações da minha empresa, eu posso criar uma experiência para os meus clientes ou para os meus consumidores e dar-lhes uma razão e dar-lhes uma experiência que pode ser um restaurante, pode ser um local com uma vista incrível e dar uma razão para as pessoas partilharem essa experiência. Depois há um passo que é o trigger. E o trigger é muito simples. Isto acontece-me sempre por acaso que eu vou à pastelaria e bebo café. Porque se eu vir uma nata, eu tenho que comer essa nata. Portanto, não façam associações genéricas às vossas marcas. Façam uma associação que as pessoas realmente
recordem e que seja especial. Depois as emoções. Eu não sei se vocês conhecem o vencedor do Festival da Canção de 2019 de Portugal, Conan Osiris. E esta é uma pessoa que tem sido muito partilhada nas redes sociais. E porquê? Porque ele gera emoções fortes. Qual é o cuidado quando nós, empresas, pensamos neste passo? As emoções que nós geramos têm que ser positivas, porque não podem ser fortes do pendor negativo, temos que pensar sempre no positivo, portanto, esta é para usar com precaução. Depois, o passo public. O que é que isto significa? Tornar um conceito público. É o mais simples, mas também é o mais difícil de todos de obter. A imagem que vê aqui é do Black Friday, provavelmente é uma imagem dos Estados Unidos, mas a realidade, não sei se têm reparado, é que o Black Friday já existe cá em Portugal e está a ficar assim. Já vemos imagens como estas a acontecer em Portugal. E depois, o perceived value. O que é que isto significa? Dicas partilháveis. Eu quero partilhar dicas, porque todos nós queremos poupar tempo, queremos ser mais saudáveis, queremos ganhar mais dinheiro e por isso é que eu fui buscar este exemplo de um pequeno programa da SIC que dentro do seu segmento e da sua audiência tem conteúdos muito partilháveis. Nós, enquanto empresas, podemos também criar dicas partilháveis como infográficos, com white papers, com documentos que sejam do interesse da nossa audiência. E depois uma história. Quando eu vejo uma história que me interessa, eu quero partilhar essa história. E, portanto, eu vi esta carrinha de mudanças uma vez na segunda circular e tive imediatamente vontade de partilhar. Eu não sou propriamente fã do filme Fast and Furious, mas, sem dúvida, que esta empresa captou a minha atenção e me ficou na memória. E, portanto, marketing é sobre valores. E quando nós pensamos nesta receita, nós temos que pensar que, além de conhecer as necessidades, temos que conhecer os sentimentos, que além de criar posicionamento, nós temos que criar um significado e que, além de entregar conteúdos, nós temos que entregar valor. Keep it real, keep it simple e libertem o poder das vossas marcas.